Estamos de volta e você acompanha agora o quadro Pode Perguntar. A Andressa de Araxá, Minas Gerais, disse que tem disfunção da ATM e que mesmo usando o aparelho e analgésicos está sendo difícil lidar com a situação. Divaldo, o bruxismo pode ter relacionamento com o espiritismo? Não necessariamente. Está relacionado este fenômeno com provações. Trata-se de uma provação que você está vivenciando e que a ciência está corrigindo na medida do possível. Procure, portanto, atender às exigências do seu médico ou do seu odontólogo e você se libertará, dentro do momento próprio, dessa dificuldade. Faça exercício mental, procure relaxar. Tente, de qualquer maneira, manter a sua paz interior. Com esta mudança de atitude, é claro, você mudará totalmente de sintomas e melhorará enormemente. A Viviane disse que estava conversando com uma amiga que é evangélica. E essa amiga questionou sobre em qual parte da Bíblia está falando sobre reencarnação. Em toda a Bíblia. Se ela procurar nas Bíblias traduzidas ao hebraico, ela vai ver a palavra Guilgul, que significa renascimento em outro corpo. Em vários profetas, Jeremias, Isaías. Se ela ler com cuidado João, capítulo 3, quando Jesus dialoga com Nicodemos e diz é necessário nascer de novo, nascer da água e do Espírito para entrar no reino dos céus. E mais tarde, quando ele se refere a João o Batista, como sendo Elias que havia de vir e que ali estava, para que João Batista fosse o Elias que morrera séculos antes, somente através da reencarnação. E mais tarde, em Marcos 13, no sermão profético, quando ele diz, não passará esta geração, sem que tudo aquilo que eu disse se cumpra até a última iota. Claro que ele se referiu à geração de espíritos e não à geração de corpos, porque se dermos uma média de 40 anos para cada geração, e a média antes era menor, nós teremos 50 gerações que passaram e nem tudo aconteceu, e assim por diante. O Lucas de Divinópolis, em Minas Gerais, tem uma dúvida sobre o livro dos médiuns que ninguém consegue esclarecer. Ele disse que no capítulo 6 das manifestações visuais, na questão 26, pergunta: de que depende o homem para ver os espíritos no estado de vigília? E na questão 26A, se essa faculdade pode ser desenvolvida pelo exercício. Na resposta, eles dizem que pode ser desenvolvida, assim como todas as outras faculdades. A pergunta dele é: como pode ser desenvolvida? No livro só fala que pode, mas não como. Através dos exercícios. O livro dá toda a técnica da educação da mediunidade. A mediunidade é uma faculdade da alma, como a inteligência. O cérebro reveste de células para torná-la decodificadora das ondas e das vibrações. Como nós vamos educar ou desenvolver a psicografia? Treinando. A psicofonia, comunicando-nos. A psicopictografia, a pintura, o desenho, através do exercício. A clarividência, também. Como? Concentrando, procurando angulações, asserenando-se, para poder entrar nas ondas da percepção ótica transcendental. Joana de Ângeles procura dizer, a respeito dos fenômenos mediúnicos, é necessário fazer silêncio para ouvir as estrelas. É necessário fazer harmonia íntima para captar essas ondas muito sutis que estão à nossa volta e que nós podemos nelas penetrar. A Terezinha diz que, sabendo que a doutrina espírita não possui dogmas, é correto decorar o centro espírita com motivos natalinos? Sim, mas isso não tem nada a ver. É uma festividade, o centro espírita é um local agradável. Decorar com motivos natalinos é uma forma de dar-lhe beleza aparente. Como nós não temos ídolos, como nós não temos nada que impressione a vista, é para dar um toque alegre.
Nada de dogma. O dogma é uma tradição teológica que a pessoa tem que aceitar sem raciocinar. Eu tenho a impressão que você quer dizer símbolos. Os símbolos são apenas símbolos portadores de mensagem. Colocamos uma planta para decorar. Antes cortávamos as flores. Não é melhor levarmos o vaso com a flor para perpetuar? Então é perfeitamente válido e não fere aos postulados de simplicidade do Espiritismo. O Jair de Mogi das Cruzes, em São Paulo, quer saber qual a sua opinião sobre o movimento espírita. Você acha que está crescendo, que está parado? O que você está achando? Cresce de maneira geométrica e não aritmética. Nós hoje somos no movimento mais de 8 milhões de pessoas simpatizantes, pessoas dedicadas, pessoas trabalhadoras. Está crescendo vertiginosamente. O de que necessitamos é convidar os neófitos a um melhor estudo da doutrina, a uma vinculação com a casa espírita onde frequentam, ao trabalho, para que eles se tornem multiplicadores em relação às demais pessoas. Agora, é possível uma energia negativa de um espírito vingativo recair também sobre pessoas que estão vinculadas àquela que ele tem a vingança? Como que isso ocorre? Não tem o menor efeito. Vamos dizer, nós somos amigos e alguém me detesta. Então vai tentar cobrar em você o mal que não pode encontrar em mim, seria injustiça de Deus. Normalmente o espírito perverso pode intentar prejudicar alguém. E quando não encontra um campo vibratório, procurar outrem que com ele sintonize para transformar-se no espículo que o vai ferir. Então utiliza-se de um instrumento intermediário para atingir a sua meta, se o outro estiver no mesmo campo magnético que ele. No caso contrário, nenhum problema. Como também, se o espírito perverso está acompanhando-me, ele vai aguardar uma brecha moral para poder atacar-me. O espírito Filomeno de Miranda usa o plug e a tomada. Se o plug ajusta-se na tomada, produz uma ligação entre a mente do agressor e a mente do agredido. Agora, o que fazer para mudar a mentalidade das pessoas que ainda levam muito em consideração as crendices populares? Esclarecê-las. Esclarecer com bondade. Porque para os indivíduos que têm essas crenças, são reais e trazem conflitos psicológicos muito graves. E este hábito se torna uma realidade tão poderosa no campo mental que, quando não fazem, sentem-se perturbados e aflitos. Esclarecê-las e dar-lhes tempo para que possam digerir e adaptar-se ao bom senso e à lógica. E você diria que quando uma pessoa busca um adivinho, a pessoa deve tomar muito cuidado quando está diante de um médium? Quando se buscam esses vendedores da boenaditia, da sorte, da necromancia e etc., o indivíduo já está predisposto a ouvir o que o outro vai dizer. E esses charlatães vivem disso, têm um tato psicológico muito grande. Já que o cliente chegou é porque tem um problema. Com um pouco de tato ele descobre o problema. Quando procura tanto um médium honesto, que se dedica à prática do bem, ele vai fazer um atendimento fraterno. É um diálogo terapêutico. Ele deve abrir a alma, não contar os seus problemas íntimos, porque posteriormente pode arrepender-se e ficar envergonhado de haver-se aberto a alguém que não conhecia. Mas vai e pede um conselho, uma orientação à luz da doutrina do Evangelho, então repleta-se de energia, e o mais a doutrina fará por ele. Qual o melhor recurso para nos defendermos dessas energias negativas? Orar e orar sempre. Em qualquer circunstância, orar. Eu tenho o hábito de orar. Orar para pedir, para louvar, para agradecer. E sempre eu agradeço a Deus o mal que não me aconteceu. Narrando isto recentemente em Londres, uma senhora deu-me uma linda lição. Ela me disse: Senhor Franco, o senhor ora a Deus agradecendo o mal que não lhe aconteceu? Eu digo: sim. E depois eu aprendi a orar a Deus agradecendo o mal que me aconteceu, porque é o resgate de uma dívida. Então a prece é o veículo de segurança, é o condão mágico da nossa felicidade.
Hoje você ficou sabendo um pouco mais sobre a feitiçaria e o mal-olhado. Ficou com alguma dúvida? Quer fazer algum comentário ou dar uma sugestão para o nosso programa? É muito fácil. É só acessar o site www.tvmundomaior.com.br e clicar no link Fale Conosco. A semana que vem tem muito mais para você. Até lá!